mais simples possível, para não deixar ninguém para trás, né? Paloma, pode falar. É o tempo que eu abro aqui, você fala aí rapidinho. Ô, professor, o senhor estava fazendo um comentário aí sobre umas anotações. Isso tem a ver com a última aula do sábado, porque eu não entendi. Eu entrei, inclusive eu acho muito bacana essa aula extra, muito explicado, a gente consegue responder. Eu errei uma agora sábado, eu fiz ontem, porque eu fiquei com medo do tempo da resposta. Estava lendo para entender e acabei marcando a resposta errada. Mas o bom disso é quando a gente marca errado e sabe o que é certo. Então, às vezes, perde o ponto aí, mas glória a Deus que fica marcado, a gente não se esquece. Foi a quarta pergunta que eu me atrapalhei na resposta. Quando eu vi, eu digo, meu Deus, o tempo está passando com medo. Isso aí é uma pergunta se existe tempo para responder quando aparece ali o link, se isso conta ou não. E a outra é que eu não compreendi o senhor falar de fazer anotação. Isso se refere a uma anotação que uma colega fez quando entrou mais tarde no curso e assistiu os vídeos e fez uma anotação, ou tinha essa atividade, eu passei sem compreender, porque eu não fiz essa anotação agora da última aula. Não. Da última aula agora de sábado, eu não pedi anotação, foi só as perguntas. Porém, quem não conseguiu fazer dentro do prazo que era até hoje, aí realmente a pessoa vai ter que fazer algumas anotações do vídeo, do que entendeu. Não é resumo do vídeo, são anotações da aula. Você assistiu a aula, você vai anotar no seu caderno aquilo que você entendeu, tá? Mas eu estava me referindo àquela outra atividade lá de introdução bíblica, que foi o vídeo gravado de panorama, né? Que eu dei aquele panorama geral de como é que a Bíblia chegou até nós, tá? Então, eu tava me referindo a essa parte. Mas deixa eu dar a dica aqui, acho que eu respondi, né, Paloma? Pronto. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Eu vou abrir a apostila da matéria que a gente está começando oficialmente hoje, né? Começamos no sábado com a aula extra e deixa eu abrir ela aqui. Vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar na tela. Cadê? Tá aparecendo para vocês aí? Pronto. Quem aqui já ouviu falar Chat GPT? Eu acho que eu acho que hoje em dia quase todo mundo já ouviu falar alguma coisa, né? Pronto. Então, aqui está a apostila, beleza? Aí aqui, vamos supor que você leu essa parte aqui, ó. Dwight Moody, tá vendo aqui onde está? Ah, mas aí está aparecendo outra coisa para vocês, né? Deixa eu tirar aqui, gente. Deixa eu botar minha tela inteira. Foi mal aqui. Deixa eu colocar a tela inteira, que aí vocês veem tudo. Pronto. Vamos lá. Tá a tela inteira aí para vocês, tá? Ok. Aí eu venho aqui na apostila. Essa daqui é a apostila. Ó, método de estudo bíblico eu já mandei para vocês, tá? Como eu já falei, não é obrigatório vocês imprimirem, tá? Aí aqui na página 4, tem essa informação aqui. Dwight Moody, um dos maiores evangelistas da história, teve esse mesmo desafio no início de sua caminhada. Quando se converteu, não conseguia encontrar os versículos citados no culto. Com dedicação, desenvolveu uma relação profunda com as Escrituras e tornou-se um pregador influente. Seu exemplo mostra que qualquer pessoa pode crescer no conhecimento bíblico, quando se compromete com o que é ensinado. Essa parte aqui eu acho que está muito tá muito clara, né? Vou pegar aqui, deixa eu ver, uma outra parte aqui. Elben César descreve a meditação bíblica da seguinte forma: meditar na Bíblia é a arte de procurar o Senhor até achá-lo, de enxergar toda a riqueza que está por detrás da letra, de ouvir a voz de Deus e de relacionar texto com texto. Pronto. Copiei. Aí agora eu vou onde?
vou aqui no chat GPT, digamos que eu não entendi essa parte. Aí eu vou colocar aqui, ó, explique, eu já copiei lá, né? Explique o texto abaixo como se fosse... Eu faço assim mesmo, viu, gente? Eu faço assim, quando eu não entendo alguma coisa. Como se fosse para uma criança de 5 anos. Eu canso de fazer isso aqui. Quando eu pego um texto difícil mesmo, de geografia, de sociologia, filosofia, porque eu estou trabalhando na escola, né? Aí eu não entendi o que o cara falou, eu venho aqui no chat GPT e peço para ele explicar como se fosse para uma criança. Pronto. Aí eu vou dar Enter. Aqui, ó. Aí ele vai explicar aqui o parágrafozinho que eu coloquei, ó. Imagina que a Bíblia é um grande tesouro cheio de coisas importantes para a nossa vida. Meditar na Bíblia é como brincar de esconde-esconde com Deus. A gente procura, procura, e quando acha, fica muito feliz. Ele não fala aqui de tesouro, né? É a arte de procurar o Senhor até achar, né? Ele fala aqui. Beleza. Aí, quando lemos a Bíblia devagar e com atenção, conseguimos entender que Deus está falando com a gente. É como montar um quebra-cabeça, juntamos uma parte com a outra e, no final, vemos uma imagem linda. Meditar na Bíblia é ouvir Deus no nosso coração e aprender mais sobre o seu amor. Então, quando você lê alguma coisa, eu estou falando sério com vocês, eu faço isso. Eu pego o chat GPT, depois eu vou mandar o link para vocês, para quem não está acostumado a usar, tá? E aí eu peço para ele me explicar. Eu estou com dificuldade de entender aquele trecho, aquela parte está difícil, né? Eu vou lá e peço para que ele me explique. É uma sugestão, é uma possibilidade. Para quem usa quem tem no computador o Windows 365, que é uma assinatura, né? Vou colocar aqui para vocês também a possibilidade. Ó, eu estou aqui lendo a apostila, não estou? Aí eu vou pegar outro trecho. Eu vou pegar aqui. Estudo sistemático. Está destacado para vocês aí? Estudo sistemático. O estudo sistemático aprofunda o conhecimento das escrituras. Seu objetivo é compreender o significado dos textos de maneira mais detalhada, levando em conta o contexto histórico, cultural e teológico. Quem usa o Word, o Microsoft, que tem o Word, Excel e tal, vamos falar aqui do Word. Aí eu coloquei aqui, ó, uma extensão chamada Copilot, que pertence à Microsoft. Não é todo mundo que tem direito a essa extensão. Você tem que ter a assinatura do Word, né? Do Office 365. Aí eu venho aqui, ó, Copilot. Eu vou abrir ele aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Deixa eu ver. Tá. É porque tá meio lento. Ó. Aí aqui eu posso resumir o documento, tá? Eu posso resumir o documento. Ou eu posso pegar essa parte aqui, ó. Cadê? Adicionar seleção, que é o que eu já selecionei aqui. E aí eu peço, coloco aqui, ó, explique. Explique o quê? A seleção. Aí dentro do próprio Word, eu consigo fazer isso aqui, tá? Olha lá. Ele vai me explicar. Eu não vou ler isso aqui tudo, mas ele está explicando de maneira mais simples. Ok? Então, eu estou dando dicas aqui. Essa dica que eu estou dando, ela serve tanto para o seu estudo pessoal, quando você está com dificuldade de entender algum conteúdo, como também serve para você elaborar suas aulas, para você fazer. Porque se você consegue estudar bem, você vai conseguir explicar melhor na sua aula de escola dominical, no seu discipulado. Você está lá discipulando uma pessoa e, não sei, está usando uma revista. Aí a revista tem lá uma coisa complicada, difícil, tá? Aí você vai dizer assim, pastor, mas se for uma revista
Aí, a minha sugestão para você é que você baixe o chat GPT, que tem a versão para celular. Você pode tirar uma foto da revista. Isso, o segredo é esse, Paulo. Você tem que, você tem que conversar com ele como se você estivesse conversando com uma pessoa amiga sua que você está pedindo um favor. Você diz assim, ó, eu sou estudante, eu estou com dificuldade de entender essa apostila, ou eu sou professor e estou querendo dar uma aula mais interessante, mas essa parte da revista eu não estou entendendo direito. Me ajude. Aí você vai lá, tira uma... Exatamente, exatamente. Aí você vai lá e tira uma foto, né? Agora, como o Paloma falou aqui, gente, isso é um recurso. Isso não pode ser meio de vida, né? Meio de ministério. Isso aqui é um recurso para te ajudar a entender as coisas. Porque é como o Paloma está falando aí no chat, né? A inteligência artificial, ela está aí, ela pode ser um auxílio bom, se você souber usar. Assim como o Google. Você coloca uma pergunta lá no Google, ele pode te ajudar, como também ele pode ferrar a sua vida, né? Ele pode simplesmente te levar para um lado que não tem nada a ver. Assim como um vídeo no YouTube. Ah, eu vou assistir um pastor explicando lá Efésios capítulo 6. Aí o pastor explica lá de um jeito todo mirabolante. Aí você chega no domingo na igreja pregando em cima da explicação que você ouviu. Isso é perigoso, tá? Então, eu estou dando essas dicas aqui, mas que fique claro que é para a gente aprender a estudar, entender um texto difícil, coisa do tipo, né? Mas não pode ser o meio, não pode ser o meio de vida de ninguém, tá? Inteligência artificial. Eu sempre digo, elas estão aí para nos auxiliar. Eu, por exemplo, como eu sou professor, sou pesquisador na área de ensino de geografia, na área de teologia, de vez em quando eu estou escrevendo artigo. Então, por exemplo, eu não tenho leitura em inglês, eu não tenho facilidade com inglês. Eu sei muito pouco, né? Então, o que é que eu faço? Às vezes eu pego um texto muito bom de geografia, muito bom de teologia em inglês, eu vou lá e peço para ele traduzir, tá? Então, é só uma ferramenta. Como eu prometi para vocês, toda aula eu sempre vou estar dando algum tipo de ferramenta para que vocês possam, de repente, aproveitar essa ferramenta e usar no dia a dia, né? Preparando uma aula e coisa do tipo. Beleza? Então, hashtag fica a dica, né? Como diz aí os jovens. Qualquer dúvida, coloca aí no chat, vamos seguir aqui a nossa jornada. Então, vamos lá. Quem assistiu o vídeo, a maioria assistiu, eu já vi o relatório lá do Ed Plus, né? Mas eu gostaria de ouvir pelo menos 3 alunos, que vocês fizessem assim um apanhado, uma síntese rápida daquilo que vocês entenderam, evitando repetições. Então, se o primeiro já falou de alguma coisa, né, aí você não repete a mesma informação para a gente fazer uma coisa aqui mais dinâmica, tá bom? Um de cada vez, se inscrevam aí, pelo menos 3, tá? Para que a gente possa seguir aqui com a nossa aula. Ninguém se habilitou? Deixa eu vou começar. Pronto. Vamos começar com a Alan. Mais alguém que queira falar, levanta a mãozinha aí. Gil Sirene já levantou a mão também. Vai, Alan, pode falar. Boa noite, irmãos, graças a paz. Boa noite, pastor. Não, Amém. eu só ia falar que eu já conhecia esse modo, já utilizava, porque o pastor Diógenes ensinou para a gente entender o que é. Então, eu já tenho umas devocionais várias, eu já utilizo, na verdade, essa maneira. Então, já tenho anotado, já faço dessa forma já. Então, para mim não foi novidade, eu já utilizava esse modo web. Maravilha, maravilha. O método devocional, esse modelo OICA, ele é muito usado, né, muito conhecido, e que legal que você aí deu só uma renovada aí no conhecimento, né? Gil Sirene, pode falar, querida. Pronto. Graça e Pronto. paz. Amém. Com relação ao vídeo de sábado, pastor,
Eu achei tão interessante. Eu me diverti. Eu ri demais, porque a gente pensa que conhece. Quando a gente começa a ler e tal, eu tenho entendimento, mas no sábado eu vi que eu não sei de nada. O que é que acontece? O senhor, aquela parte que o senhor falou, né, de Atos, que fala sobre, que Jesus falou, né, da videira, que não dá o fruto, que corta e lança fora, né? Fala do fruto, que o fruto permaneça. Nisso aí, a minha visão era um outro tipo era outra trilha, nada a ver com aquilo que eu aprendi, entendeu? Então, isso aí abriu meus olhos para realmente buscar, e hoje eu sei que eu não sei nada de Bíblia. Tanto tempo de convertida, de leitura, não sei não. Então, para mim, foi excelente. Amém, mano. Eu vou tentar aliviar a sua carga dizendo o seguinte: não é que não sabe, né? Mas, assim, a gente vê a riqueza da palavra de Deus a ponto da gente poder dizer assim, poxa, tem tanto ainda que a gente pode, né? Cavar mais. Então, é bom. Esses impactos que a gente tem, assim, eles são positivos, né? Porque nos desperta para a gente cavar mais, buscar mais, porque a palavra tem mais para a gente, né? E aí a gente vai crescendo junto. João, fala aí, João. Ativa aí seu microfone e fala aí, querido. Pronto. Opa, estão me ouvindo aí? Muito bem. Muito bem. Gostei muito, né, do vídeo, da avaliação, eu até acrescentei algumas observações até diante de um erro lá, de uma resposta lá no vídeo, né? Mas a ideia desse acrônimo, né, de usar a sigla representando cada indicação do item, né, como método, OICA, eu não conhecia. A gente já estudou algumas coisas, mas eu não conhecia. Para mim foi muito interessante. E usar essas siglas facilita na memorização de forma que, ao buscar essas informações, ela venha de uma maneira mais tranquila. Quando você coloca em sigla, você tem uma carta na manga quando vai utilizar. E isso dá para a gente uma ferramenta a mais. Porque, às vezes, quando você vai ler um texto, você se perde na forma de um passo a passo para poder fazer uma compreensão do texto. E quando você tem um modelo para poder aplicar, ele te dá um caminho a ser seguido. Eu não posso ir direto para uma aplicação. Eu tenho que ir primeiro com a observação, aí depois eu vou interpretar, depois eu vou correlacionar, e depois eu vou e faço a aplicação. Isso dentro de uma pregação ou de um ensino, te dá uma forma, um passo a passo, uma forma didática, e dessa maneira você consegue errar menos, porque você segue um método. Então, o que vem para a gente poder somar nesse processo abre um leque assim, de opções. Eu gravo muitas coisas através desses acrônimos, das siglas, algumas coisas que ficam de difícil compreensão, quando a gente coloca em forma de acrônimo, né, de siglas, com cada item explicando alguma coisa, isso daí facilita para a gente. E quando o que pôde trazer assim para mim, a mais, é que o cristão ele tem que ser um curioso, ele tem que ser um escavador, ele tem que pegar a pá lá dentro do texto e não ficar satisfeito com aquela superficialidade. Ele tem que escavar, ele tem que ver o contexto bíblico, ele tem que observar com relação com os outros textos. Então, serviu para mim para acrescentar um pouco mais essa curiosidade de entender o texto de uma forma global, uma forma geral e não só superficial. É isso aí. Excelente. Muito boa a sua fala. Vamos ouvir Paloma, e aí depois eu vou tecer alguns comentários sobre o que João acabou de falar também. Eu também achei o vídeo bem explicativo, né? Nos ensina a esmiuçar a Bíblia, isso é bem interessante.
O método devocional Oica, né, serve para nós, né, enquanto estudantes, se aprofundando da Bíblia, mas também, certamente, vai nos ajudar muito na hora de pregar, né? Contextualizar, fazer as correlações, aí a gente compreende, né? Precisamos entender antes para evangelizar, né? Para levar para os que ainda não conhecem ou que vão entender mais. Mesmo que a gente pode ler um texto, agora entender algo, nos dizer, mas daqui a um tempo nos dizer outra coisa que não pensamos agora, né? A Bíblia é um livro muito vivo, né? A gente pode ler várias vezes no trecho e sempre vai estar aprendendo. E o que eu achei bem interessante é que, assim, a minha Bíblia é estudo de Genebra. Quando a gente lê a Bíblia, embaixo, né, quando acaba assim, que tem um estudo e tem um rodapézinho, tem lá no próprio versículo que a gente lê as letrinhas indicando os textos que fazem correlação. Né? Então, quando a gente pensa aqui, qual texto também fala daquela passagem, no próprio versículo que você está lendo, quando a sua Bíblia é de estudo, acho que todas as Bíblias têm também isso, né? Não, é porque só tem o Bíblia de estudo. Aí tem lá a letrinha, você já vai no texto e vê as correlações. Inclusive, no final da atividade, tem lá uma sugestão da gente fazer um método Oica em uma passagem. Né? Eu até já escolhi meu versículo, já estou estudando para preparar. Se der certo, pastor, vou mandar para o senhor dar uma olhadinha, viu? Mas achei muito interessante, muito legal mesmo. Quero exercitar o método aí sempre que possível. Amém, amém. Gente, ó, imagina aí que vocês estão na segunda disciplina, no começo da segunda disciplina, tá? E aí vocês já estão falando de coisas que vocês estão percebendo que vai contribuir, vai ajudar na hora de na hora de fazer um estudo bíblico, na hora de evangelizar. Até para evangelizar, você tem que entender bem o texto que você quer ministrar ali, né, para as pessoas. Agora, imagine quando a gente juntar isso aí, por exemplo, com a próxima matéria, que vai ser hermenêutica, que aí é a matéria mesmo, que foca na interpretação. Então, a gente vai aprender muitas regras de interpretação da Bíblia e tal. Aí, depois, a gente pega a homilética, que já é para aprender a elaborar o sermão, o esboço, né? Para a gente poder levar a palavra, a mensagem. Então, assim, é uma riqueza, né? A gente tem aí muitas possibilidades. E o principal, o Oica, eu não sei se vocês lembram, que Gabriela foi uma irmã que participou da primeira aula, da aula inaugural, e ela falou, olha, eu me lembro e eu uso até hoje. Eu uso para discipular meus filhos, eu uso para edificar minha própria vida, o método, que é o método devocional, tá? Então, o que é que se espera de um pregador? O que é que se espera de um professor de escola dominical? O que é que se espera de um crente em Jesus? Que ele ame a Escritura e que ele queira diariamente buscar na Escritura direção para a sua vida. Ele precisa buscar na Bíblia, todos os dias, orientação para a família, orientação de como educar os filhos, tudo aquilo que envolve a nossa vida, seja ela a nossa profissão, o nosso cotidiano, tudo. A palavra de Deus é rica. Só, gente, que quando você pega o Oica, fica parecendo assim, meu Deus, é isso tudo que eu tenho que fazer? Calma, calma. Parece que é muita coisa porque você não está habituado. Mas quando você começar a fazer isso, você vai perceber que algumas coisas que você gastava, às vezes, 1 hora para conseguir produzir, vai chegar uma hora que você vai dizer assim, não, eu já conheço o contexto de Filipenses. É uma carta que eu amo muito, que eu gosto muito. Eu já conheço muito os meandros que envolvem aquela carta. Eu já sei o que por que ela foi escrita. Então, essas informações que você gasta muito tempo hoje para achar, para identificar, lendo, vai chegar uma hora que você vai partir para o texto e você já vai gastar menos tempo. Por quê? Porque você acumulou, através da leitura, através do estudo sistemático, diário, você acumulou uma gama de conhecimentos, tá? E, obviamente, que a gente sabe que a Bíblia é um livro espiritual. Eu estou falando aqui da parte humana, que é o que nos compete fazer, que é ler,
é entender. Ah, mas eu não estou entendendo. Leia em outra versão. Lembra que a gente teve uma aula aqui explicando a importância de ter várias versões da Bíblia. Eu já estou vendo pessoas fazendo isso. Já estou vendo pessoas fazendo isso. Ontem mesmo, uma irmã está dirigindo o culto lá na igreja. Eu não sei se ela já fazia isso antes, mas eu estou falando daquilo que eu percebi ontem, né? Aí ela pegou, leu o texto, depois leu uma outra versão. Ela nem precisou citar, essa aqui é a versão tal, é a ARA, né? É a revista corrigida, é a revista atualizada. Ah, eu estou lendo agora na NVT. Inclusive, a Bíblia que eu vou sortear no final da aula aqui, ela é na NVT, né? Que é a nova versão transformadora, tá certo? Então, a gente tem que ter mais de uma versão. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar tanta Bíblia. Gente, já mostrei para vocês também. Vai lá no site Bíblia Online, é de graça. Você tem ali quase todas as versões em língua portuguesa, de graça. Está disponível, tá? Já tem gente dizendo que já ganhou. Tá bom, daqui a pouco a gente sorteia, né? No final da aula a gente vai fazer o sorteio. Mas vamos seguir, minha gente. Foi bom demais ouvir vocês, esse feedback, né, que vocês dão é muito importante para a construção aqui do conhecimento. Tem até um irmão que estava comentando comigo isso, ele falou, pastor, é tão bom ouvir irmãos de tantos lugares e tal, e aí a gente às vezes está com alguma dúvida, o irmão fala, e a gente percebe que não é uma dúvida só nossa, é dúvida de normal, né? Qualquer pessoa vai ter dúvida, tá? Às vezes a pessoa me pergunta assim, de supetão, né? Ah, pastor, o que é que significa tal texto? E às vezes você não está ali, naquele momento, você não está lembrado do contexto direito, né? Deixa eu ver aqui, porque não está querendo ficar em tela cheia, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto. Eu acho que está aí bom para vocês. Então, vamos lá. Eu não vou ficar repetindo coisas que eu já falei lá na aula gravada, tá, gente? Então, eu estou partindo do princípio aqui que vocês já sabem o que é oica, ok? Coloca aí coloca aí no chat para mim o que é a letra O, a primeira letra aí, o O, significa o quê? Cadê a galera do chat? Observação. Eu estou partindo do princípio. Ótimo. Olha aí. O povo está ligado. Observação. Então, já estou partindo do princípio que você sabe o que é observar o texto, que você vai fazer perguntas, porque, estou ficando doido, meu Deus, eu estou olhando para a Bíblia e fazendo pergunta para a Bíblia. Não. Você está fazendo perguntas para aguçar a sua capacidade de observar o texto, tá? Então, a observação é você não deixar passar nada batido, todos os detalhes do texto, um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu vou olhar tudo o que está ao redor desse versículo, porque eu quero entender o versículo. Porque a Bíblia, você já viu lá a introdução bíblica, ela não foi escrita em versículos. Então, quando eu vou estudar um texto, eu não posso considerar só o versículo. Ok. E a letra I? Quem é que lembra aí? A letra I. O povo tá bala mesmo aí, ó. Interpretação. Então, primeiro você vai observar, você vai escrafunchar a Bíblia, todos os detalhes, tudo que você puder marcar, ou na própria Bíblia, ou sei lá, você tira uma cópia, passa em qualquer lugar que tem uma xerox dessa aí, tira uma cópia aqui dessas 2 páginas da Bíblia, e aí você vai marcando, porque tem gente que não gosta de riscar a Bíblia, né? Tem assim um zelo assim de escriba, né? alguém que tem muito medo, né? Muito receio. Mas vamos lá. Se você tem esse receio, vai lá e tira uma cópia, e aí você vai marcando detalhe por detalhe. Pega pede para tirar uma cópia em A3, para ficar grandão, assim. Eu vou pregar nesse texto daqui a 10 dias, pronto. Vou colocar na frente do meu guarda-roupa lá, vou, né, colocar, vou marcando cada palavra, eu quero entender cada detalhe. Eu não sei o que é que significa
eu não sei o que é que significa enxúndia nas ilhargas. Pronto, vamos lembrar daquele exemplo lá, né? Não sei o que é isso. Vou olhar outra versão da Bíblia, então, beleza. Na observação, fiz isso. E na interpretação, o que é que isso que eu observei significa? Você vai responder a essa pergunta. Ok. E aí depois vem o quê, gente? E correlação. O povo já está digitando e deixando no ponto de bala, aí só para mandar. Muito bem. Correlação. Correlação. Joselita quer falar, querida? Fala aí. Pastor, por favor, eu fiquei super confusa e para mim está atrapalhando o entendimento entre a observação e a interpretação. Inclusive, eu errei essa questão porque ele fala na observação que você precisa ler para absorver, para entender o que está ali no texto. E a interpretação você também precisa ler bastante. Sim. Então, assim, eu confundo um com o outro, eu não consegui ver, por mais explicativo que esteja, eu não consegui ver a diferença. Para mim, um é complemento do outro, não se separa. Eu não sei quando é observação, quando é interpretação. Minha confusão é essa. Não consegui avançar nesse sentido. Tranquilo. A senhora tem razão quando fala que se complementam. E, de fato, existe uma complementação. Quando você observa, você vai olhar. Por exemplo, vamos pegar João 3,16, que todo mundo está familiarizado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na observação, a senhora vai observar o texto todo. Né? Deus. Quem é Deus? A pessoa de Deus e tal. Deus está falando sobre Deus, é Ele que amou. Ele amou como? De tal maneira. Ele fez o quê? Através desse amor. Ele deu o seu Filho unigênito. Tá? Ok. Aí, quando a senhora observou todos esses detalhes de cada palavra, aí a senhora agora vai pensar assim, peraí, o que é realmente que significa que Deus deu? Então, eu vou correr atrás disso aqui. Eu quero entender realmente o que é que significa esse ato doador de Deus. Aí você vai de repente buscar. Aí, olha como a senhora está correta. As coisas são complementares. Existe alguma outra parte da Bíblia que fala desse Deus doador, que tem prazer de dar, que tem prazer de olhar para a humanidade, né, que está caída, carente da graça dele, mas ele é o único que pode intervir e mudar a sorte dessa humanidade? Aí a senhora eu já estou fazendo correlação, tá? Então, assim, são complementares, mas é possível fazer por etapas. Então, na observação, ainda que eu consiga já ter um pouco de interpretação na observação, porque eu já conheço, eu já estou enviesado, meio que enviesado, né? Eu já sei, eu já conheço o texto, eu já sei o que outras partes da Bíblia falam, entendeu? Então, na medida que você tem mais maturidade, mais conhecimento bíblico, a observação ela fica mesclada demais com a interpretação. Só que a interpretação ela vai te dar a possibilidade de ir buscar mais a fundo o significado. Por exemplo, o que é que significa Deus ter um filho unigênito? Um filho único. Aí você vai buscar qual é o significado dessa palavra, unigênito. Ah, mas eu já sei o que é. Sim, mas vamos considerar que você não sabe? Então você vai buscar o sentido, o significado, tá? Dessa palavra. Quando você pega um texto mais complexo, quer ver um exemplo? Que o justo, ele viverá pela fé, né? A Bíblia diz isso. E a Bíblia fala também da questão da justiça que procede da fé. Então, tem a ver com a justificação pela fé. Ok. Aí, se eu não buscar informações, eu não vou entender o que é justificação. Eu não vou. Só o texto bíblico ali, que está dizendo que o justo viverá pela fé, não me dá os elementos necessários. Então, a interpretação vai fazer o quê? Vai me fazer buscar fontes. Quem são os intérpretes que a gente pode confiar? É gente que realmente dedicou a vida a Deus, buscou muita informação.
Isso, é. A observação, você vai estar muito mais analisando cada ponto do texto, mas sem dizer o que ele significa. Já na interpretação, você vai cavar. Você vai cavar. Seja através da própria Bíblia, e aí a senhora tem razão, por isso que eu estou dizendo, né? Realmente, elas são complementares. Quando você vai buscar correlação, o que é que outros textos da Bíblia falam sobre isso? Aí você vai buscar essas informações. Sabe onde é que a gente faz muito isso? No Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Como é que eu vou entender ali o que Jesus está falando nas Bem-aventuranças? Se eu não buscar logo de imediato correlações, fica difícil. Fica difícil, entendeu? Então, mas a gente vai fazer aqui, eu separei 3 textos, eu espero que dê tempo, né? Eu separei 3 textos que a gente vai pegar passo a passo aqui e fazer junto, tá bom? E aí eu acredito que até o final da aula não vai restar mais dúvida. Então, vamos lá. Antes de começar os textos, fala, João. Pode falar aqui. É só para saber se a imagem do senhor ia aparecer na tela ou só o slide. Porque não está aparecendo o rosto, né? Só o slide mesmo. Deixa eu liberar. Espera aí. Liberar. Agora está como? Está só o slide. Está só o livro ali com a leitura. Mas a imagem... Eu não estou aparecendo. O pastor não está aparecendo. Aqui eu estou vendo, pastor. Isso, não está aparecendo. Ô, Varão, vê se você não me diz porque Aqui tem essa opção. está aparecendo normal. Porque o pessoal está dizendo que está aparecendo. Tem uma opção, gente, se vocês olharem aí, tem tipo... Tem um meu aqui. Tem um marcadorzinho que vocês podem me fixar na tela de vocês, tá? Caso eu não esteja aparecendo, vocês me caçam e me procuram. Pronto. Mas vamos seguir. Então, o Heinrich, eu acho que é assim a pronúncia, né? Ele tem um livro, é um livraço, né? É uma pena que esse livro esgotou e eu até tentei achar para indicar para vocês, quem quiser e puder, tá? Já deixei claro lá no grupo, que não é obrigado a ficar comprando todos os livros, tá? Mas se a pessoa, eu quero comprar porque esse livro é bom. Esse livro aí do Endes, ele fala sobre os métodos de estudo bíblico. É um clássico da teologia, né? E ele vai dizer o seguinte, né? Ele enfatiza que a Bíblia precisa ser estudada com método, tá? Sem um plano estruturado, o leitor pode interpretar os textos de forma superficial ou até equivocada. Um estudo eficaz exige disciplina, oração e reflexão. Disciplina tem a ver com o quê? Jejum. Faz parte, é uma disciplina espiritual. O jejum, a dedicação é você dizer assim, olha, agora eu estou fechado aqui com o meu estudo bíblico. Então, esquece o WhatsApp, esquece o Instagram, esquece tudo. Mas eu só posso ficar 20 minutos. Pronto. Passa seus 20 minutos com Deus ali e cave da palavra de Deus. Já dei a dica para vocês. Vamos parar com essa agonia de querer ler a Bíblia toda em um mês. É bom, essa leitura é boa, mas ela não é a leitura mais proveitosa, tá? Eu prefiro passar um mês, eu já dei a dica. Eu prefiro passar um mês ali com João, entendendo tudo, livro de Atos, um mês numa carta de Paulo, e ali eu vou enchendo meu coração com cada palavra, entendendo cada texto. Então, o autor aqui está dizendo isso. Sem um plano estruturado, o leitor pode interpretar os textos de forma superficial. Eu não tenho um planejamento de estudo, então estruture o seu estudo, né? Ou até equivocada, que aí é a parte pior. Quando você interpreta de forma equivocada, você vai ensinar uma heresia. Você vai ensinar um erro bíblico, um erro teológico, um erro de interpretação. Tá? Lá em hermenêutica, eu vou colocar um vídeo para vocês que passou no Fantástico. Eu acho que eu já citei aqui.
de um pastor, entre aspas, né, que pegou o livro lá de Oséias e entendeu, junto com a esposa dele, a esposa ainda concordou, entendeu que era para ele adulterar. E o cara ainda foi para o Fantástico ainda para dizer que Deus falou mesmo, que era para ele adulterar. Então, e ali é um problema, não é nem de hermenêutica, ali é um problema de língua portuguesa. É a pessoa ler um texto e não conseguir, ler um texto e não conseguir entender o que o texto está dizendo. Então, isso é falta de temor a Deus, isso é falta de sabedoria, isso é falta de oração, isso é falta de estudo sistemático da palavra de Deus. Então, você tem que ter um tempo de oração, meditação, reflexão, e por aí vai. Ficou um pouco apagado aqui, mas acho que dá para ler. Já um outro autor que está na apostila, tudo que eu estou colocando aqui está na apostila de vocês, tá? Elben César, ele descreve que a meditação bíblica, que é o que a gente está estudando aqui, né? Como é que eu vou estudar a Bíblia? A meditação bíblica, ele descreve da seguinte forma: meditar na Bíblia é a arte de procurar o Senhor até achá-lo, de enxergar toda a riqueza que está por detrás da mera letra, de ouvir a voz de Deus e de relacionar texto com texto. Olha se não é isso que a gente está fazendo aqui com o método devocional. Eu quero relacionar o texto que eu estou lendo com outros textos da Bíblia. Meditar é procurar o Senhor. Gente, não é à toa que Jesus disse: eu sou o verbo que se fez carne. Jesus deu o maior valor à palavra. Ele é a palavra encarnada. Então, a gente precisa valorizar. A palavra da Bíblia, a palavra escrita, não é qualquer coisa. Ela é a palavra de Deus. Por isso que a gente começou lá com a nossa confissão lá de introdução bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não se torna somente. Claro que ela também se torna quando a gente vê, por exemplo, as profecias que se cumprem e tal, né? Mas se torna em que sentido? Não é que ela não era. Então, a gente tem que ter cuidado com essa linguagem. Então, a Bíblia ela é. Tem gente que fala, irmãos, quando a Bíblia está fechada, irmãos, é um livro qualquer. Eu já vi vários pregadores dizer isso. Mas quando ela está aberta, é a boca de Deus. Não, querido. Ela estando fechada, guardada, como estava lá com Esdras, com Neemias, que o livro da lei estava escondido lá, debaixo de poeira, ela ainda era a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, não existe essa de, o livro fechado é um livro qualquer, que é isso. Aí tem que ter cuidado com essas, né, afirmações, porque você está afirmando algo muito sério diante da igreja, né? Outra coisa, qual é o papel do Espírito Santo no entendimento das Escrituras? Total. O estudo da Bíblia não depende apenas de questões, né, intelectuais. Porque eu sou uma pessoa muito estudiosa, muito conhecedor e tal, né? Não depende, tá aqui, não depende apenas da capacidade intelectual. O Espírito Santo tem um papel essencial nesse processo. Jesus prometeu que, quando vier, porém, o Consolador, né, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, entender a Bíblia não é porque não, mas é porque fulano é muito preparado intelectualmente, por isso que ele entende a Bíblia. Não. Às vezes, as pessoas mais perigosas são as mais intelectuais, às vezes. São as mais intelectuais. Porque ela começa a querer fazer com que o texto diga alguma coisa, em vez de deixar o próprio texto dizer o que ele diz, né? Irmã Bárbara, a senhora quer falar, irmã? Não. Tá bom. É porque ativou aqui seu microfone. Tranquilo. Pronto. Vamos seguir. Então, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental. Como é que eu vou entender a Bíblia se eu não oro, se eu não medito na palavra de Deus com temor? Eu tenho que ter temor de Deus. Porque a Bíblia, a gente viu que ela é inspirada. E quem ilumina nossas mentes para entender esse livro não é a nossa intelectualidade. Não é, porque eu tenho horas de estudo.
Ah, eu fiz o curso lá com o pastor Alex. Misericórdia, me tire de bolo. Eu fiz o curso lá com o pastor Alex e agora eu estou sabendo tudo. Não, não, gente. E outra, eu digo mais, é natural. Alguns de vocês estão tendo contato com algo mais assim profundo da teologia, da Bíblia e tal. Agora, é natural se assustar. Ai, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa. É natural. Eu lembro que quando eu cheguei no seminário, eu tinha só 3 anos de convertido. Para mim, foi um negócio assim, misericórdia, assustador. Eu fiz 60 disciplinas durante 5 anos. 60 disciplinas, pensa aí. E quando terminou o seminário, que eu peguei o canudo, eu perguntei para a diretora, eu não posso voltar para o primeiro semestre, não? Porque a sensação que eu tenho é que eu não aprendi o suficiente. Eu não estou preparado. Tanto que eu terminei o seminário, ainda fiquei... Eu terminei em 2007, formei em 2007, eu só fui ordenado pastor 2 anos depois, porque eu falei com o pastor Neto na época, eu falei, pastor, eu preciso estudar um pouquinho mais, eu preciso aprender um pouquinho mais. E aí eu estou dando aula para vocês aqui, mas eu estou reformulando minhas apostilas, né? Estou refazendo todas elas. Eu já terminei 5. Das 12 que vocês vão ter acesso, eu já terminei 5, a reformulação que eu estou fazendo. Estou repaginando, estou colocando de forma mais didática, né? E aí a impressão que eu tenho, quando eu estou preparando, eu falei, meu Deus, eu estou revendo isso aqui. Geografia bíblica mesmo, a minha apostila era muito assim, muito defasada, estava muito... E agora, né, com a formação de geógrafo e tal, aí eu fui preparar a apostila, aí eu falei, meu Deus, é tanta coisa que eu preciso... Eu não domino isso aqui. Eu não domino. Tanto que a primeira aula de geografia bíblica de vocês vai ser com um especialista. Eu já agendei com ele. Eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento de geografia, mas a geografia que a gente aprende na universidade é para dar aula na escola. Mas a geografia bíblica, quando você pisa lá no lugar, que você já viveu, você teve experiência, você cria mapas, um monte de coisa, é diferente. Então, eu já agendei a primeira aula de geografia bíblica que a gente vai ter aqui, eu vou estar como aluno também, eu vou estar ouvindo. Porque a gente nunca para de aprender. E essa dependência do Espírito Santo é para mostrar justamente que a gente não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A gente pode dizer assim, ó, eu já aprendi muita coisa, mas dizer que sabe tudo, ninguém. A André falou aqui, pastor, eu acho que é sobre esse contexto aí, né, de que realmente é muita coisa para a gente, tá? Eu acabei vou limpar aqui, pronto. Então, esse questionáriozinho aqui está na apostila, tá? Depois vocês podem olhar com mais calma, eu só coloquei aqui para lembrar vocês que tem coisa na apostila que, se você ler, te dá uma visão, né? Mas aqui fala de uma situação hipotética, né? João acabou de se converter e deseja estudar a Bíblia, mas sente dificuldade para entender alguns textos. Normal. E não sabe por onde começar. Além disso, ouviu de outros cristãos que a Bíblia pode ser lida de qualquer forma, sem necessidade de métodos. Quando você chega para um novo crente, que você fala assim, comece pelo Novo Testamento, você já está dando um método. O ideal, para quem não leu a Bíblia toda ainda, eu sempre digo, comece pelo Novo Testamento. Pegue Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, vai lendo. Leia o Novo Testamento todo. Por quê? Porque você precisa ler o Antigo Testamento com a lente do Novo. Você precisa entender, quando você chegar lá em determinadas partes de Levítico, de Números, você saber que tudo aquilo ali já se cumpriu em Cristo. Então, o método, ele é importante. Aí, aqui vem algumas perguntas que vocês podem depois, tá? Olhar lá na apostila. Beleza. Aí a gente vai lembrar que o que o próprio Jesus disse. Jesus destacou a importância de conhecer as Escrituras. Quando ele disse o quê? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela o quê, gente? Quem pode terminar de ler esse versículo para mim aí, que eu vou abrir um negócio aqui só para mostrar a vocês. Termina de ler esse texto aí, que está na tela.
Tem nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Pronto. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar um pouquinho essa apresentação, tá? Bora ver se meu computador me ajuda aqui. Eu já anotei, eu acho também que pode ser a quantidade, né? Não sei, de alunos, mas eu já anotei que às vezes fica um pouquinho lento, né? Vamos lá. Eu vou colocar o software Logos aqui, que é uma Bíblia, tá? É uma Bíblia digital. Qual foi o texto que a gente leu? Oxê, saiu da tela? Sério? Ah, travou. Oh, meu Deus. Tá, pronto. Acho que agora vai. O bom é que ele vai abrir minha tela aqui na última parte que eu estava estudando. É bom para você ver as loucuras que de vez em quando eu entro nele aqui, tá? Como eu estava terminando a apostila de Geografia Bíblica, aí eu fui consultar alguns mapas que tem aqui, né, no Logos, mas não é sobre isso que eu quero, não. Vamos lá. Fala para mim qual foi o texto aí que eu citei nesse instante, quem lembra? João. João 5,39. Bora, gente. João 5, o quê? 39. Pronto. João 5, 39. Vamos pegar aqui. Estudo da passagem. Oh, Jesus, me dá um... Eu não sei se eu já estou precisando de um computador novo, porque misericórdia. Está travando mais que tudo aqui. Jesus. Deixa eu diminuir aqui a... Pronto. João. João 5, 39. Ok. Vamos pegar aqui, ó. Essa palavra. Examinar. Oh, gente. Meu Deus. Tá demais hoje aqui. Eu não sei se os meninos estão usando alguma coisa lá no computador deles. Pode ser que seja isso, né? Eu vou pegar aqui, ó, essa palavra examinais. Examinai. Vou fechar aqui embaixo. Pronto. Examinar. Deixa eu ver como é que tá na tela para vocês aí. Tá pequenininho, né? Ó. Examinar. Pronto. Aqui eu tenho o sentido dessa palavra do grego, tá? Então, ela significa, né? Eraunan, né? Que significa buscar, examinar. Só que ela pode ter o significado de quê? Exame, investigação, algo que você sonda, perscruta, né? Perscruta. Então, só por aqui, eu não vou nem abrir as outras ferramentas, só para vocês terem uma noção. Quando Jesus fala de examinar, no texto, só a língua portuguesa ali, a tradução, não dá para a gente esse entendimento aqui. Inclusive, o Logos, ele vai dizer aqui, ó, é porque está aqui, oh meu Deus, o negócio hoje aqui está só Jesus para ajudar a gente, né? Ele diz aqui os lugares que tem, é porque eu não estou conseguindo acessar, mas ele fala aqui, quer ver? Ele fala aqui cada parte do texto que tem essa expressão, texto da Bíblia, né?
Só que eu não estou conseguindo chegar nele aqui. Aí aqui, o que é que a gente tem que pensar aqui? Uma palavra do texto bíblico vai te dar uma condição de você aprofundar aquilo que o texto está dizendo. Certo? Então, examinar é o quê? É ler a Bíblia correndo, esbaforido? Nunca. Então, a pessoa que prega, a pessoa que ensina, a pessoa que quer ser um discipulador, a pessoa que quer ser professor de escola dominical, a Bíblia está dizendo que a gente tem que examinar, né? Examinar. Então, eu só abri ali rapidinho logo, só para vocês entenderem que quando a gente tem ferramentas, a gente tem que buscar o significado dessa palavra, tá? Ah, mas eu não tenho logos, pastor. Eu posso fazer o quê? Aquele programinha lá que eu passei para vocês, posso colocar de novo. Se alguém não salvou, eu mando de novo para vocês. Tem como você achar o sentido do texto. É uma palavra que parece boba, mas examinar, para alguns, pode ser o quê? Ah, eu já li o texto, eu já examinei. Não, não. Examinar é você parar, refletir sobre o texto, analisar o que é que o texto está dizendo, entendeu? É necessário fazer isso. Ok, minha gente? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu ver se comentaram alguma coisa aqui. Pronto. É porque vocês tinham colocado aqui o texto, né? Vamos lá. Vamos seguir. Aí você vai dizer assim, ah, pastor, mas se eu não tiver as ferramentas, tem um monte de ferramenta gratuita. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não estou pedindo que você entenda a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Eu estou falando daquele texto que você vai dar uma aula na escola dominical. Gaste um tempinho a mais. Entenda o texto. Se aprofunde. E isso para você compreender o máximo do que o texto tem. Para você não chegar na hora da escola dominical assim, eu acho que isso aqui significa tal coisa. Não. Você teve uma semana com essa revista na mão, então fale, pelo amor de Deus, né, pronto, eu vou colocar novamente. Fale, pelo amor de Deus, como alguém que realmente tem temor de Deus. Gente, eu gastei tempo com esse texto, viu? Foi difícil entender. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. É assim que a gente tem que ir para o púlpito. Entendeu? O povo de Deus não merece qualquer coisa. Então, a gente tem que levar certezas. E como é que eu vou ter certezas do texto que eu estou lendo? Ah, pastor, mas eu nem prego na igreja, eu vou dirigir um culto. Dirija o culto como se não fosse ter amanhã. Dirija o culto com alegria no coração. Traga uma palavra, sabe por quê? Porque às vezes é naqueles primeiros minutos que Deus realmente vai deixar uma palavra que vai marcar a vida de alguém. Porque vai passando o culto, é tanta participação, é tanto louvor, é tanta coisa, e vai. 2 horas depois, o ímpio já não está aguentando mais, porque o culto para a gente é gostoso, é maravilhoso, é uma coisa... Mas para a pessoa que ainda não é de Deus, o culto é maçante, é cansativo, tá? Então, não menospreze as pequenas participações, as pequenas coisas. Não menospreze, porque aqueles 5 minutos que você dirigiu uma palavra à congregação, fez uma oração de abertura do culto, pode ser que seja a palavra que a pessoa vai dizer assim, eu fui naquela igreja ali e Deus falou poderosamente comigo. Eu entrei lá todo arrebentado. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, é só dirigir um culto, né? Pega qualquer textinho, pega o Salmo 23, leia o Salmo 23 e explique, naqueles 2 minutinhos que você tem, explique o que significa mesmo, passe essa confiança para as pessoas de que ali, de fato, você crê que é Jesus o nosso bom pastor, que ele está com a gente, que ele vai ser o nosso companheiro fiel de todo o tempo, que ele não vai nos desamparar, não vai nos abandonar. Então, olha como é diferente, né? Você está levando a sério aquilo que você está fazendo, né?
E aí eu fiz aqui um quadro, isso aqui eu não coloquei na apostila. Depois, de repente, eu posso até acrescentar lá. Aqui é um quadro, é uma visão geral, onde a gente vê aqui que tem vários tipos de, vários métodos, né, de estudo. Tem o devocional, tem o biográfico, o sintético, o analítico e o tópico. Qual é o principal, pastor? Aquele que a gente aprende e que já abençoa muito a nossa vida. É o devocional. Agora, só tem essa forma de fazer o estudo bíblico? Não. Eu posso fazer um método biográfico? Posso. Eu posso fazer um método biográfico. Sabe como? Eu quero me convidar para pregar no evento que vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. É um método biográfico. Você vai estudar de forma biográfica. Você vai pegar tudo que a Bíblia, né, fala sobre o apóstolo Paulo, versículo por versículo, vai escrafunchar a Bíblia toda. Onde tiver uma menção ao apóstolo Paulo, você vai ler, você vai meditar. Então, o método biográfico ele é muito importante. Às vezes você quer pregar sobre a vida de José, sobre a vida de Sansão, sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Maria, né, sobre a vida de Ruth. É um método biográfico. Agora, você tem que saber como é que eu vou fazer isso, né? Eu quero analisar a vida de um personagem bíblico. Então, a gente vai aprender aqui, claro que de maneira simples, porque o curso não dá para a gente aprofundar 100%. O método sintético é o quê? Você pode compreender a estrutura, o tema principal e o propósito de um livro da Bíblia. Isso também é muito comum. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, os pastores lá, eles estavam fazendo uma exposição domingo de manhã, eu acho, usando o método sintético, que é aquele panorama de um livro. Panorama. Eu quero ter uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia. Pronto. É o método sintético. Tá? Ah, mas eu vou pegar todos os livros da Bíblia de vez? Não. Comece pelos evangelhos. Faça um estudo bíblico usando o método sintético. Do Evangelho de João, do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Pronto. Aí depois você vai para o livro de Atos, depois você vai para as cartas. Ter essa visão panorâmica dos livros da Bíblia é fundamental para quem prega e para quem ensina. Agora, isso leva tempo. Você não vai fazer isso em 2 meses. Não precisa dessa pressa. Tá? Não precisa. Se você começar agora, daqui a 66 meses, se você pegar um livro por mês, daqui a 66 meses você terminou esse trabalho. Você não tem plano de morrer antes, louvado seja Deus, né? Então, deixe depressa. Esse conhecimento ele é acumulativo. Tá? O método analítico, o que você vai fazer? Você quer investigar detalhes específicos de um texto. Então, você vai pegar um texto, uma perícope, que é como se fosse um parágrafo, tá? Dentro de um contexto. Você vai pegar e vai ler, estudar, fazer um estudo analítico. Aí já é uma coisa mais profunda, mas vale a pena, tá? Ah, eu quero pegar o método tópico. É o que mais as pessoas gostam de fazer. O método tópico, ele é o quê? É o método temático. Você vai pegar um tema da Bíblia, por exemplo, eu quero estudar tudo o que a Bíblia fala sobre perdão. Pronto. Então, é o método tópico. Ok? Pronto. Não se preocupe que a gente vai voltar nisso aqui. Hoje eu quero focar no método devocional, tá? No método devocional. Terminei aqui os slides. Aí agora vamos para os textos que eu prometi para vocês. Eu acompanhei um estudo sintético do livro de Timóteo, da Presbiteriana de Pinheiros, aí. Estão todos no YouTube. Isso, Simone. Muito bem. Então, são maravilhosos. De vez em quando, sabe o que é que eu faço? O negócio lá está tão bom, que se eu for pregar, por exemplo, agora mesmo eu preguei na igreja, tem uns 15 dias, que eu preguei em Joel. A igreja está tendo uma campanha baseada no livro de Joel. 7 domingos só no livro de Joel, né?
no capítulo 2, principalmente. E aí, o que foi que eu fiz? Eu conheço o livro de Joel, já li várias vezes, só que eu queria relembrar o pano de fundo histórico do livro. O que eu fiz? Fui lá no YouTube, coloquei, que eu já sabia, né? Pesquisei lá, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, estudo panorâmico de Joel. Foi alguma coisa assim, que eu coloquei lá no YouTube. Pronto. Aí já pegou ali. Por quê? Porque eu já estudei, já conheço, né? Aí eu sei também que é uma fonte segura, é gente que leva a Bíblia a sério, não são pastores de oba-oba. E aí eu peguei lá para ter uma visão geral de novo. Ah, mas eu aprendi tudo sobre o livro de Joel com um vídeo do YouTube? Claro que não, gente. Claro que não. Primeiro você tem que ler o livro. É a primeira coisa. Eu reli Joel, que é um livro que dá para você ler sei lá, 30 minutos. Eu reli Joel, depois eu fui lá e peguei o pano de fundo, para você lembrar mais ou menos que época foi, que período histórico foi e tal, porque isso te dá uma visão da profecia. Por que que Joel foi importante naquele momento? Ok? Beleza. Aí agora vamos lá. Eu já vou começar aqui com um texto. Cadê? Oh, Jesus. Deixa eu fechar a apostila aqui. Olha lá. Eu vou começar com um texto que gera muita dúvida. Mas, conhecendo aqui vocês, o perfil da turma, talvez nem seja uma coisa que gere tanta dúvida assim, tá? Mas vamos lá. Vamos ver se alguém ainda tem dúvida aí nesse texto. É um texto que gera dúvida nas pessoas. Atos 16, 31. Então, vamos lá. Vamos estudar juntos, né? É um versículo que é conhecido, e a gente vai fazer isso usando o método devocional, tá? Então, Atos 16, 31, está aqui. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ok. Quando você parte para a observação, você não faz interpretação ainda. Você não faz interpretação. Então, vamos lá. Lê o texto com atenção. Vamos destacar aqui as principais palavras. Olha que eu estou só no versículo 31 mesmo. Então, vamos destacar aqui. O que, por exemplo? Crer. O texto diz que tem que crer. O que significa crer? São perguntas, eu não estou interpretando ainda. Eu estou questionando o texto. Apenas acreditar? Ou tem algo mais? O que é que seria crer? O que é que o apóstolo está dizendo ali, naquele texto? Segunda coisa, no Senhor Jesus. Beleza. Quem é esse Senhor? Qual é a importância de reconhecer o seu senhorio? Estou fazendo pergunta, não estou interpretando ainda. Terceiro, serás salvo. Serás salvo. Do que se trata essa salvação? O que é que ela envolve? Poderia acrescentar, será que tudo que a Bíblia fala de ser salvo, será que tudo que a Bíblia fala de ser salvo, é salvação eterna? É salvação eterna? Eu poderia acrescentar essa pergunta. Eu não estou interpretando ainda. Eu estou indagando o texto. Estou bombardeando o texto com pergunta. Tá? Beleza. Se vocês quiserem anotar alguma coisa aí, dessa primeira parte. Sem interpretar. Se quiser colocar alguma pergunta aí no chat, né? O que é que eu poderia perguntar mais? Como ser salvo? Como ser salvo? Posso colocar essa pergunta aqui a mais. Então, a observação, ela nos ajuda o quê, gente? A enxergar o que o versículo diz, sem tentar fazer conjectura, interpretação, nada disso. Beleza? Ah, pastor, e se eu quisesse observar um pouquinho antes e um pouquinho depois, eu poderia? Óbvio. O ideal. Só que na aula aqui, se eu for fazer isso, aí a gente vai ter que gastar aqui umas 2 horas, tá? Vai gastar mais tempo. Então, eu estou pegando só o versículo e fazendo perguntas.
Primeiro, ele está dizendo que tem que crer no Senhor Jesus. Então, não é crer em qualquer coisa. Segunda coisa, crer é muito mais do que só acreditar. Aí, Simone, sendo eu salvo, eu levo outras pessoas também? Ó, excelente pergunta. Porque o texto está dizendo, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, eu levo pessoas comigo, junto comigo, quando eu sou salvo, quando eu creio e sou salvo? É uma pergunta. Porque a gente bate, né? Eu já estou entrando na interpretação. A gente bate pé firme que a salvação é individual. Beleza, é individual. Então, quando você olha o texto, a primeira dúvida que eu já estou tirando aqui com as perguntas que eu fiz é: esse texto não é uma promessa. Não é uma promessa. Uma promessa geral, uma promessa abrangente. Por que ele não é uma promessa? Se você observar o texto, é um diálogo ali rápido entre quem? Quem é que está nesse diálogo aí? Quem lembra? Nesse diálogo aí é Paulo e o carcereiro. Paulo e o carcereiro. Paulo estava preso, milagrosamente, as cadeias se quebram. O carcereiro, ele supôs que Paulo tinha caído fora. Beleza? Eu já estou começando a interpretar, gente. Através de perguntas, eu já vou pensando, peraí, por que Paulo disse isso para esse carcereiro? Aí eu já vou mais fundo, ó. E como é que o pastor sabe disso? Eu li em algum lugar, né? Eu tive que estudar, eu tive que ler comentários. A primeira coisa que me veio na mente logo, ó, se Paulo realmente tivesse fugido do cárcere, lembra que ele está no contexto de Império Romano. Se Paulo tivesse fugido do cárcere, gente, qual seria a consequência para aquele carcereiro? Alguém aí conhece um pouco de lei romana? Será salvo tu e tua casa. É o que, Disley? Ele seria morto, ele e a família dele, se ele tivesse deixado. Ó, muito bem. Ó, Disley já trouxe para a gente aqui uma informação que qualquer pessoa que procurar um comentáriozinho bíblico já vai encontrar essa informação. O Império Romano, ele punia com morte qualquer soldado que deixasse que um custodiado seu fugisse, tá? Era punido com morte. Por isso que o carcereiro, ele pensa em tirar a própria vida, lá mesmo. Porque para ele seria uma vergonha e a família dele também morreria. Então, talvez na cabeça dele ele pensou assim, ó, se eu mesmo me matar, vai parecer que eles me mataram para fugir. E aí talvez minha família escape, né? Assim, então, vamos entrar aqui para tentar entender esse texto, né? Aí a segunda coisa, o que o texto significa? Aí agora já vou partir para perguntas mais explicativas. Não mais aquelas perguntas só de reflexão, né? Então, quem disse essa frase? Paulo. Para quem foi dito? Para o carcereiro. Não é isso? Se você continuar a leitura do texto, Atos 16, do 25 ao 34, que é um texto um pouco longo, mas você vai ver o contexto. O que significa crer no Senhor Jesus? É apenas acreditar ou exige um compromisso? Porque hoje as pessoas falam assim, não, eu acredito em Jesus. Eu acredito. O diabo também acredita. Um monte de gente acredita. Mas crer na Bíblia é acreditar? É diferente, gente. Crer na Bíblia tem a ver com uma fé compromissada. É uma declaração de fé que te compromete. Ok? A salvação mencionada aqui é automática para toda a família? Existe salvação coletiva no Novo Testamento? Olha,
Eu já estou puxando outras coisas. Você vê que realmente uma coisa está ligada à outra. Uma coisa a gente, né, não consegue. Então, eu tenho que parar e fazer perguntas ao texto. A salvação mencionada aqui é automática ou depende de alguma coisa? Segundo, o que aprendemos sobre o poder do testemunho dentro do lar? Tudo isso faz parte do contexto. Aí o contexto aqui é o quê? Paulo e Silas estavam presos. Como é que eu sei disso? Está lá no texto. É só ler com calma. Paulo e Silas estavam presos. Quando o terremoto abriu as portas da prisão, o carcereiro, desesperado, quis se matar. Por que ele quis se matar? Porque ele sabia que ele ia ser morto. Mas Paulo impediu. O carcereiro, então, perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Ah, quer dizer... Então, não existe... Simone falou aqui no chat, né? Não existe salvação da morte eterna no coletivo. Se isso aqui está dizendo que você vai crer em Jesus e sua família toda vai ser salva por causa da sua fé, então a Bíblia, em outras partes, está se contradizendo. E não existe contradição na Bíblia, tá? Então a gente tem que ler o texto com calma, com calma. Aí, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu com o versículo que estamos estudando. Isso aqui é o quê? Esse contexto é como se eu tivesse reescrevendo o texto com as minhas próprias palavras. Faça esse exercício, é lindo. Porque quando você reescreve o texto com as suas próprias palavras, você não esquece mais ele. Você não esquece. Beleza. Aí vem aqui, estou na interpretação ainda. Será que a salvação veio automaticamente para a casa do carcereiro? O que aconteceu depois? Foi o que aconteceu depois, gente? Alguém acha aí o versículo? O que aconteceu depois foi o quê? Teve culto na casa do carcereiro? Teve pregação na casa do carcereiro? Teve ou não teve? Teve. Teve. É só Sim, você pastor, ler. versículo 32. Diz o quê, Carlinhos? Lê aí. E lhe pregar a palavra de Deus e todos os de sua casa. Você está entendendo? Assim que ele falou, ó, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa, o texto diz que teve a leitura da palavra, teve a pregação da palavra, e eles creram na palavra. Ah, então isso aqui não é uma promessa que o crente pode chegar e abrir a boca domingo de noite e falar: irmãos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, irmão. Sua casa toda está debaixo dessa promessa. Calma. A promessa foi feita para o carcereiro. A promessa foi feita para o carcereiro. Está claro isso, gente. Você não vê nenhum outro texto mais da Bíblia, olha a correlação. Você não vê nenhum outro texto da Bíblia dizendo que se você acreditar em Jesus, entendeu? Ah, pastor, mas Josué, calma que a gente vai chegar em Josué. Calma aí. Calma aí que eu vou descer mais aqui, vocês vão ver que Josué vai aparecer aqui, ó. Então, o versículo ensina que a salvação vem pela fé em Jesus, está claro isso. Crer no Senhor Jesus. Então, a salvação vem. E que essa fé pode impactar. Pode. Por que pode? Porque é necessário que os familiares também creiam. Crê no Senhor Jesus. Calma, fique calmo. Você não vai morrer, não. Você não vai perecer, não. Você e sua família vão ser salvos. E ato contínuo, logo imediatamente, eles foram salvos. Eles foram. Por quê? Porque alguém foi lá e pregou, testemunhou no poder de Deus, e o poder de Deus caiu sobre aquela casa, houve arrependimento coletivo, e a partir do arrependimento foram batizados. Ok. Aí agora vem a correlação. Como esse ensino se relaciona com outras passagens? A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Isso é uma regra da hermenêutica. Então, vamos lá. Primeiro, Romanos 10, 9 diz o quê? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ah, então quer dizer que tem outras partes da Bíblia que diz que a pessoa precisa confessar ao Senhor Jesus. Então, crer no Senhor Jesus tem relação com confissão. Eu confesso publicamente que eu creio. Não existe fé anônima. Não existe. Biblicamente falando, quando você pega todo o contexto da Escritura, a fé, ela tem que ser declarada. Ela tem que ser publicada, proferida. Ó, profissão de fé. Tem gente que acha que profissão de fé é alguém que virou um profissional da fé. Não. Profissão tem a ver com professar. É igual um professor, ele professa, ele proclama, ele declara publicamente. Romanos diz isso. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu Jesus, né, para que todo que crê nele. Então, tem que crer no Senhor Jesus. Está confirmado aqui em João 3,16 o que está dito lá pelo apóstolo Paulo. Tem que crer no Senhor Jesus. Tem que confessar o Senhor Jesus. Ok. E Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na caixinha de promessa, pastor. Eu creio nessa promessa. Gente, não é promessa. É só você pegar Josué 24, que você vai ver. Josué ele faz uma declaração pública dizendo que ele e a casa dele vai servir ao Senhor. Ele ainda diz, ó, se vocês quiserem voltar lá para os deuses dos seus pais, voltem. Agora eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Em que contexto Josué está falando isso? No contexto patriarcal, em que o patriarca da família, ele decidia a vida da família, tanto para o bem quanto para o mal. Então, Josué, ele não está dizendo que existe uma promessa. Ah, pastor, então quer dizer que é por isso que, às vezes, Josué faz um compromisso diante das testemunhas. Ele está dizendo, ó, vocês podem servir o diabo que vocês quiserem aí. Vocês podem servir o Satanás que vocês quiserem. Eu não. Eu e a minha casa, a gente vai continuar servindo ao Senhor. Isso é uma declaração, não é uma promessa. Então, porque senão, porque tem de gente que fica em paranoia, porque às vezes é um filho, às vezes é um parente, um pai, uma mãe, uma tia. Ah, mas aí, ó, a Bíblia diz que se eu crer em Jesus, vai ser salvo eu e minha casa. Olha lá, minha avó morreu e não entregou a vida a Jesus. É necessário entender isso. É uma declaração. O contexto mostra isso, gente. Tanto o contexto de Josué quanto o contexto de Atos, né? Beleza. Aí aqui tem algumas perguntas, eu vou pular aqui um pouquinho. Aí, como é que eu posso viver essa verdade? Ó a aplicação. Ó a aplicação. Como é que eu posso viver isso? Então, eu li Atos 16:31, e eu quero viver essa coisa na minha vida. Então, volto a fazer perguntas de novo, né? Agora é a parte mais importante. Como é que eu posso colocar esse versículo na prática? A aplicação é isso. Como posso demonstrar minha fé em Jesus para a minha família? O texto não dá uma chamada para isso? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia, pratique o evangelho dentro da sua casa, pregue a palavra, anuncie. Deus vai fazer a obra. Tá? Declare o evangelho. Não é por osmose, não é sabe, automático. De que forma posso ter um testemunho vivo dentro da minha casa? Como posso confiar na promessa de Deus para a minha família? Promessa nesse sentido genérico, não no sentido específico. Tá? Porque a promessa específica foi para o carcereiro, e ela já se cumpriu. Ah, pastor, então quer dizer que na aplicação eu posso trazer esse texto como algo que pode também se cumprir na minha vida? Posso, eu estou na aplicação. Lá na interpretação, não. Na interpretação, eu não posso ficar botando palavra na boca de Deus. Eu não posso interpretar dizendo, não, irmãos, aqui, ó, é uma promessa. Não.
Agora, na aplicação, eu posso dizer, irmãos, quem dera que o Senhor também faça isso com a nossa casa. Assim como ele entrou na casa do carcereiro, mudou a vida da família dele, eles foram todos batizados, que assim seja também na nossa casa, que o Senhor possa entrar na nossa família, mudar a sorte dos nossos filhos, trazer eles aos pés do Salvador. Amém. Eu estou na aplicação. Beleza? Então, na aplicação, eu posso fazer isso. Como cada um descreve, né, um compromisso prático. Como é que eu posso descrever um compromisso prático? Eu vou orar pela salvação da minha família. Isso aqui é um estudo, gente. Isso aqui é um estudo. Ah, eu vou dar um estudo na congregação, o pastor me pediu para dar um estudo, eu não sei por onde começar. Usa o método OICA. Explica para os irmãos tudo que você observou no texto e tal, o que é que significa, traz outros versículos para mostrar, e no final faz as aplicações. Lembrando que você já fez tudo isso na sua vida. Você já aplicou primeiro na sua vida. Senão é hipocrisia. Né? Senão é marmelada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Belezinha? Deu para dar uma luz melhor aí, gente? O que é que vocês me dizem? Ou ainda está um negócio assim parecendo que é de outro mundo? Aí você vai dizer assim, pastor, é muita coisa. Gente, é muita coisa para fazer em um dia. Pensa aí que você passou uma semana fazendo isso. Ainda assim você acha que é muita coisa? Fala para mim. Se você ficar uma semana só nesse texto, meditando, tentando entender, ainda assim você diz para mim que é muito? Alguém se manifesta aí, por favor? Toda vez que eu falo assim, alguém se manifeste, o pessoal fica com medo, não vou falar não. Ah. Ei, minha gente, dá para pegar um texto que você vai... eu vou pregar, gente. Eu vou pregar. Então, eu vou morar nesse texto 10, 15 dias. Vai sair isso aí. Dá para sair. Dá para sair. Eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso aqui em 15 minutos. Eu não vou mentir para você. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Então, primeiro dia, o que é que você vai fazer? Eu tenho 20 minutos. Eu vou ficar nesse texto aqui 20 minutos. Pronto. Eu vou só observar. Só observar. Vou marcar tudo, tudo, tudo. Pronto. Ah, pronto. Amanhã eu tenho mais 20 minutos nele. Aí você vai agora tentar entender o que significa. Vai interpretar. Ó, o que é que significa? Pega uma notinha de rodapé, pega um comentário da Bíblia de Estudo e vai. Pronto. Segundo dia. Terceiro dia. O que é que outras partes da Bíblia falam sobre isso? Aí você vai anotando. Ó, tem outras partes da Bíblia que falam sobre isso também. Ó, que maravilha. Eita, que palavra maravilhosa. Já estou vendo, domingo o fogo vai cair na igreja. Pronto. Aí você já observou, interpretou, correlacionou. Beleza. Aí agora, no quarto dia, você vai dizer, Deus, como é que eu aplico isso na minha vida? Deus, como é que eu posso botar isso aqui em prática? Eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser um mentiroso, eu não quero ser um tagarela, que foi o que o povo achou que Paulo era lá em Atenas. Um tagarela da Bíblia. Não, eu quero ser um proclamador. Eu quero proclamar com autoridade, sabendo o que é que eu entendi da tua palavra. Pronto. Aí você fez ali algumas aplicações para você e para o povo. Ok. Aí no quinto dia, você vai organizar isso. Vai organizar. Vou arrumar esse esboço aqui que está meio bagunçado. Vou arrumar. Fazer aqui uma síntese, né? Das principais ideias. Nada de chegar no púlpito querendo levar tudo que você comeu. Entendeu? Você não pode. Tá dando microfonia. Quiser falar, Nadir, pode falar, viu? É porque deu microfonia aí. Então, assim, você passou a semana fartando no banquete espiritual. Aí agora você vai levar uma palavra de 30, 40 minutos no máximo. 40 minutos. Ali você vai explicar o que você entendeu do texto. E o povo vai conseguir entender, pastor? Claro que vai. Claro. Né? Ô, gente. E eu ainda estou no primeiro texto. E eu preparei aqui, mais um, que seria Mateus 6:33.
que é outro texto que o povo lê com a cabeça atravessada, né? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você faz a observação de Mateus 6,33, primeira coisa que você constata, faz parte do sermão de Jesus. O sermão de Jesus começa no capítulo 5. Então, esse texto não pode ser lido de maneira atrapalhada. Eli, quer falar, Eli? Fala, irmã. Não, pastor, foi engano. Ah, tá bom. É porque levantou a mãozinha aqui. Eu vou baixar as mãozinhas de vocês aqui. Eu vou baixar, pronto. Então, quando diz aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto não diz, e as demais coisas. Esse daqui eu vou falar rapidinho, gente, porque eu tenho que fazer o sorteio com vocês aqui e a hora já foi embora, né? Ó, mas qual é o detalhe aqui? Buscai, pois, em primeiro lugar. Então, primeira coisa, essas coisas só serão acrescentadas para quem está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E vamos ser honestos. Hoje em dia está difícil achar alguém que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Está difícil. O reino de Deus, para muitos, aí está ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então já começa daí. Vamos fazer pergunta. Segundo, o que é o reino de Deus? É a igreja? Porque tem isso também. Tem gente que acha que o reino de Deus é a igreja. A igreja é a expressão mais bela do reino de Deus na terra. Mas não é só a igreja que é o reino de Deus. Jesus, ele diz que o reino de Deus está em vós. O reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus. Então, o reino está dentro das nossas vidas. E isso é importantíssimo. Mas vamos lá. Segundo, o texto não diz, e as demais coisas. O texto diz, e todas estas coisas. E estas coisas são essas. Aí você tem que pegar na observação e tentar capturar. Mas Jesus está falando de quê? Quem é que lembra? Ele está falando de coisa que você fica ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Não é isso que o texto está dizendo? É só você ler um pouquinho antes. Então, quando ele diz assim, e todas estas coisas, ou seja, estas coisas que vocês estão ansiosos, procurando, e essas coisas têm nome. É o que comer, é o que vestir. Ele está dizendo que se você procurar o reino de Deus, o básico não vai te faltar mesmo, não. Não vai te faltar. Não é as demais coisas, porque as demais coisas ficam parecendo assim, o que eu quiser. Eu quero uma Ferrari, e o Senhor diz que as demais coisas serão acrescentadas. Ah, eu quero uma casa na beira da praia. Primeiro que provavelmente vai ser preso, né? Então vai pagar multa, o IBAMA vai cair em cima. Então, assim, eu quero uma casa na beira da praia, porque Deus falou que as demais coisas. Então, se você lê errado, né? Se você lê errado, achando que é as demais coisas, você vai ter problema. Então, é por isso que você tem que observar. A observação vai te livrar de entender o texto de forma errada. Ok? O último texto, eu vou mandar isso aqui para vocês separado, porque isso aqui não está na apostila. O último texto que eu queria falar com vocês é esse aqui, ó. Filipenses 4,13. É outro texto que é mal interpretado como o quê? No meio da igreja. Por falta de estudo. Não é porque o texto é difícil. É por falta de estudo devocional. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Se você lê o texto só ele isolado, sem observar direito, a carta toda aos Filipenses, já começa. A primeira pergunta, quem escreveu essa carta? Paulo. Em que contexto ele escreveu essa carta? Preso. Pronto. Então, posso todas as coisas, inclusive estar preso. E eu estou preso por quê? Por que é que Paulo estava preso? Estava roubando, estava matando, estava destruindo? Não. Estava pregando o evangelho.
e prenderam ele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso, inclusive, estar preso. Se você pegar os versículos um pouquinho antes, você vai ver que ele está falando que já teve fome, que já passou frio, que já teve um monte de coisa. Texto, Filipenses 4:13. Ah, tá, entendi. Salmo 37:5 também é um texto bom de usar. Verdade, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, tudo ele fará, né? Tudo ele fará. É um texto bom para fazer essa análise aqui do método devocional também. Então, Filipenses é um contexto que Paulo está preso então, e é interessante que Paulo ele está preso e ele decide escrever uma carta que é chamada Carta da Alegria na Bíblia. Filipenses é a Carta da Alegria. Tá? Então, quando ele está dizendo, posso todas as coisas que ele me fortalece, se você olhar e correlacionar com outros textos da Bíblia, Paulo está dizendo basicamente o seguinte, minha gente, eu, como servo de Deus, eu tenho que estar pronto, preparado, para enfrentar qualquer coisa. Eu posso passar por qualquer coisa. E tanto ter fartura como ter faltura. Eu posso ter muito e não ter quase nada. E a minha alma não desespera. Então, esse posso todas as coisas não quer dizer que você é o Superman, a Mulher Maravilha, não. Então, isso aqui, só com o método OICA, você já se livra de falar besteira no púlpito. Porque você vai fazer perguntas, você vai questionar o texto, você vai... Não, peraí, que negócio é esse que eu posso todas as coisas? Não, não é possível. Será que Paulo está dizendo que ele podia fazer qualquer coisa mesmo? Naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Tem isso também. Porque se você é fortalecido pelo dinheiro, você não pode nada. Se você é fortalecido pelas palavras elogiosas dos outros, você não pode nada. Você tem que ter alguém que te fortaleça. E esse alguém é Jesus Cristo, ressuscitado, ressurreto dentre os mortos. Amém, queridos? É uma pena que o relógio não é crente, né? E vocês já estão cansados, que estão aí, já tem gente indo, babando aí. Tem gente que nem vai ouvir o nome na hora do sorteio aqui, misericórdia. Vamos lá, gente. Vou colocar o nome dos pecadores aqui, ou pregadores. O nome dos pregadores, sorteio de nomes. Eu vou fazer online, viu, gente? Vou fazer online, calma aí. Vocês lembram o que é que vocês vão ganhar aí? Eu vou ganhar, ó. Meu Deus. Se alguém quiser comentar alguma coisa da aula aí, abre o microfone. Eu vou pegar os nomes aqui, calma aí. Pastor, Oi. o que a gente pode perceber é que a maioria dos erros interpretativos é português, né? Não ler, às vezes é o básico, fazer uma leitura básica, mesmo que rasa, do texto. Pegar o capítulo completo, ou ter uma ideia geral do texto. Nada, às vezes, não precisa ser uma profundidade tão grande, às vezes é só português. Saber fazer uma leitura básica. E as pessoas, às vezes, não erram, pegam o texto como um pretexto, sem contexto, e acaba vacilando, né? Acaba errando, né? Então, às vezes, é só fazer uma leitura básica, já vai dar uma visão melhor, né? Do que você está interpretando, daquilo que você está falando. Exatamente, exatamente. Na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, só um dicionário Aurélio já ajudaria, sabe? Um dicionário que a pessoa pegasse, poxa, eu não sei o que é isso aqui, tá? Então eu vou estudar, gente. Vou estudar. Ah, mas eu não tenho muitas ferramentas. Não, vai para o Google, pergunta lá o que é santificação. Eu não sei o que é.
Para com essa mania de achar que, não, eu já ouvi tanta mensagem sobre santificação, que eu já sei o que é santificação. Não. Estude a Bíblia. Improviso, né? O risco é improvisar, é arriscado, né? Exatamente, né? Pronto. Coloquei o nome aqui. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada de errado aqui. Peraí. Calma aí, gente. Me dá 2 minutinhos que eu faço sorteio. O sorteio aqui é 1 segundo, tá? Sortear um nome só. Pronto. Quem será, gente, que vai ganhar? Qual é o nome da Bíblia? Alguém lembra aí? Até eu não estou lembrando aqui agora. Misericórdia. Bíblia de estudo, né? É a Bíblia de Estudo... Windows. Como é? Charles Swindoll. Charles Swindoll. Charles Swindoll, tá? Ok. Coloquei o nome aqui da galera aqui, viu? Então, deixa eu compartilhar aqui. Sorteio de nomes. Vai aparecer para vocês aí. Pronto. Coloquei o nome, viu, gente? Seus nomes estão aqui. Cadê? Animação com contagem regressiva? Eu nunca usei isso aqui, não. Vamos colocar, né? Deixa eu ver se... Contagem regressiva. Deixa eu ver se vai ficar muito tempo. Se for muito tempo, também misericórdia, né? Ai, meu Deus. É muita coisa. Acho que eu não vou botar isso aqui, não. Surpresa? Deixa eu ver aqui, surpresa. Surprise. Pronto. Fechei. Eu acho que eu fui mexer demais, ó. Pronto. Tá aparecendo para vocês a tela? Tá, pronto. Para mim tá. Pronto. Então, vamos lá. Sorteio de um nome, porque eu só posso dar uma. Aqui, sortear. Olha, botou um negocinho aí, uma contagem regressiva. Edmundo! Olá, pastor! Foi premiado. Edmundo Barbosa Santos! Você foi um sortudo aí, mano. Ele já ganhou. Rapaz, eu estava aqui. O nome dele. Já tem Bíblia de estudo, aqui. Oi? Já tem Bíblia de estudo? Eu tenho 3. Maravilha, pronto, vai ganhar mais uma. Toma nota de que o quê? E eu pensando exatamente isso, viu? Eu digo, essa Bíblia vai sair para mim. Varão, me mande seu endereço completo, que eu vou comprar e vou colocar o endereço. É melhor, né? Vou mandar para o seu endereço, tá? Vou mandar para o seu endereço. Mas aí, gente, teve gente que falou aqui que é para tomar nota de quem já ganhou para não ganhar mais. A ideia é boa, viu? Já teve Suan, que ganhou o livro, e agora é Edmundo, que ganhou a Bíblia de estudo, tá? Isso, não vai entrar mais nos próximos sorteios. Aí, Will, você concorda? Concordo, pastor. Eu não sei, não. Eu não sei se quem está sendo tirado aí na marra, né? Eu não sei se estão gostando, não. Não sei se estão gostando, não. Mas é isso. Deus abençoe os irmãos, né? E quem sabe aí no próximo mês a gente tem um novo sorteio, em nome de Jesus, né? Sortear, sempre ganhar um livro aí é bom demais. Amém, queridos? Amém. Vamos orar encerrando. Senhor, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos pela vida dos teus servos. O Senhor continua abençoando essa equipe, essa turma tão abençoada, tão disposta, que o Senhor possa honrar o sacrifício, Senhor, porque alguns aqui vão na base mesmo do sacrifício, na luta do dia a dia, mas que o Senhor honre a fé dos teus filhos e que tudo que tem sido acrescentado seja útil para a pregação, seja útil para o ensino, seja útil para edificar pessoas, consolar, exortar na tua palavra. Agradecemos ao Senhor e te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Professor jogou duro, viu? Deus usou o senhor Amém. poderosamente. Maravilha de aula, viu? Amém. Deus abençoe.
Amém. Parabéns, pastor. Que Amém. Deus abençoe a todos. nós, viu? Amém. Amém, queridos. Muito Parabéns bom estar de com vindo vocês. aí pelo sorteio. Hilton, não consegui te ouvir, não, Hilton. Você falou o quê? Parabenizando aqui Edmundo por ter Ah, ganho aí a Bíblia. maravilha. O homem aí é sortudo mesmo. É, meu irmão. De bife. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão de bife, viu, pastor? Hã? Irmão de bife. Irmão de? Bife. É? É. Amém. Amém. Irmão Deus de sangue, abençoe, irmão de irmão. bife. Amém. Irmão duas Vai lá. vezes. Coisa boa, né? Louvado seja Deus. Muito Oi, gratidão. Manilza. Glória a Deus. Aleluia pela aula de hoje. Ô, minha irmã, amém. Amém. Eu vou tentar ser o mais prático possível nas próximas aulas aí. Vai ser muito bom. Estou só escutando, mas eu estou regozijada. Glória a Deus. Que maravilha. Que maravilha. Foi bem. Tá bom. Pronto, minha gente. Vou encerrar aqui a gravação. Acho que eu não parei ainda, né? Parar a gravação e vou fechar aqui a sala, tá?